Olha, sabe o que me chama a atenção nesse tipo de coisa? Eu vi ontem na televisão uma pesquisa que diz que o brasileiro se acha o povo mais feliz do mundo. Me explica onde é que foi feita essa pesquisa, porque eu não consigo entender. A gente está convivendo com esse tipo de assassinato à luz do dia, como você está vendo, que deixou aquela senhorinha e todas as pessoas que estavam em volta, ali no entorno onde aconteceu a tragédia, absolutamente em pânico, revoltados, indignados, desesperados. E a gente vive isso 24 horas por dia, porque agora não tem mais hora. Não é só aquela coisa de ser acobertado pela escuridão. Ninguém mais tem medo, não é? Tá todo mundo cometendo tudo quanto é tipo de crime à luz do dia, esteja perto quem estiver, na porta de delegacia, dentro da casa das pessoas, na rua, nos faróis, enfim. Infelizmente é uma baderna geral. É um banho de sangue o que a gente vê. E nós somos o povo mais feliz do mundo? Olha, para mim isso não é felicidade, para mim isso é alienação. A gente está cada vez mais ignorante, cada vez mais sem conhecimento, sem informação, sem saber analisar a realidade que a gente vive e depois aí vem dizer que é feliz. E parte desse povo brasileiro, que se diz o mais feliz do mundo, a pesquisa aponta como mulheres. Como é que pode? Se as nossas mulheres são espancadas, se elas são mortas pelos companheiros e ex-companheiros, se elas são assassinadas na rua, se as mulheres são as grandes vítimas da violência que fica impune no nosso país, porque a gente vive num país machista, como que nós, mulheres, somos as mais felizes do mundo? Porque quem não passou por isso tem medo de passar. E quem talvez nem nunca passe, se Deus quiser, que seja a grande maioria, não tem como não ficar comovida, indignada, com dor no coração, não se solidarizar com a família de quem perde uma mulher nessas circunstâncias, muitas deixam filhos. A gente sabe a covardia que impera. Então nós somos o povo mais feliz do mundo, nós somos as mulheres mais felizes do mundo, com esse banho de sangue todos os dias, com as nossas mulheres assassinadas e os assassinos ficando praticamente impunes. Linda essa pesquisa, eu amei. Eu só queria saber realmente em que país eles estavam, em que planeta, né? Em que planeta? Ilha da Fantasia. Para mim não pode ser outra coisa, porque olha aí o que uma imagem mostra. E isso a gente sabe que é uma gota no oceano, que isso está disseminado pelo país inteiro, inteiro. Um homem viaja de Manaus para Salvador e lá ele é assassinado numa tentativa de assalto, né? Quis reagir, quis se defender, foi morto. Quer dizer, vai dizer que não é de ponta a ponta no Brasil? Ah, faça-me o favor. Jorge Rodelli, especialista em segurança, é um absurdo. Olha, como é que a gente olha para essas imagens e pode dizer que somos um país feliz? Alienado, eu acredito. Ignorante, eu acredito. Agora, feliz, não estou deixando de reconhecer a vocação para a alegria que tem o nosso povo. A bondade, a solidariedade, eu acho que isso nos salva e nos ajuda a ir em frente. Mas, pelo outro lado, a gente também está deixando a desgraça correr solta. E nós também somos responsáveis por isso, viu? Pode falar, desculpa. Olha, Sônia, duas linhas de investigação, ou eventualmente uma execução, ou, muito provável também, a questão da briga no trânsito, que seria um absurdo ainda maior ainda, por causa de uma questão de um carro passar na frente. Curiosamente, uma fila de posto de gasolina no dia de greve. Curiosamente, Sônia, ontem eu fui ao banco e lá teve uma briga entre dois homens, porque um furou a fila no caixa eletrônico e eu percebi, foi sem querer. Então, na realidade, uma pessoa chamou a atenção, esse que furou sem querer não abaixou a cabeça, revidou e começou uma briga e eu tive que colocar panos quentes ali. Certo. Então, a gente hoje, infelizmente, é melhor você engolir um sapo. Porque se você enfrenta uma pessoa que você não conhece, você não sabe se é um bandido, se é um psicopata, se é uma pessoa drogada. E, nesse caso, sem nenhum tipo de reação, num local público, com câmeras. Agora, o rapaz me parece que usava um boné, me parece que ele teve uma estratégia muito rápida, já foge para um determinado lugar que alguém estaria o esperando. Então, pode ser também que ocorreu uma execução, esse rapaz poderia estar sendo seguido por esse rapaz. Ele estava armado também, né? Também estava armado, a gente não sabe se tem algum tipo de envolvimento com alguma coisa. Agora, fica uma cena chocante, porque era em plena luz do dia. Exatamente, viu? Com que facilidade se mata hoje em dia, não é, Haroldo Lopes? É a banalidade da vida mesmo, da vida, né? E você estava falando em violência, como é que a gente pode ter um país que se diz feliz, né? E, ao mesmo tempo, há uma contradição enorme. Nós temos um dos maiores índices de mortalidade no país por armas de fogo. É uma guerra civil aqui em São por Paulo dia. até que melhorou, mas
as queridas pessoas lá do estado de Pernambuco, Espírito Santo, como você disse, de fora a fora. E me desculpem, de forma carinhosa, porque eu sou brasileiro como todos vocês, lá pelo contrário. Está acontecendo até um índice de mortalidade muito maior. Então, fica realmente, nos lembra aquilo que dizia aí um humorista, que no país existem 3 mentiras: a grande mentira, a pequena mentira e as pesquisas. Exatamente. Então, essa é a realidade. E outro aspecto também que eu acho que vale a pena ser repensado: cerca de 70% da população é contra o Estatuto do Desarmamento. A população quer andar armada sim. E vou dizer a você, Sônia, como psicólogo, ao doutor Jorge Lordello, a você que está em casa também, o terror é muito pior do que a violência. A violência em si, às vezes até você pode ter, mas o pavor, o terror, ficar na pior. expectativa, É pior porque de fica todo mundo armado, fica com essa ideia de que tudo é violento, todo de mundo que pilhado, tudo é perigoso. Pega um cidadão desse que tem, no mínimo, um transtorno de personalidade explosiva, provavelmente também sob efeito de álcool, o indivíduo, de uma forma besta, por motivo fútil, vai e acaba, ceifa com a vida de um cidadão. Né? Então, evidentemente que sociologicamente falando, alguma coisa tem que ser feita, voltar a humanizar, desde pequenininho, como as escolas estão fazendo, com que as crianças aprendam que a planta tem vida, que o animalzinho também chora se é maltratado, para que esse povo se torne um pouco mais humano. Né? E informação realmente. Aí vem também uma pesquisa falando que, olha, diminuiu o abismo da injustiça social. Tá? Agora parece que está todo mundo sendo tratado com igualdade, mas vamos prestar atenção, diminuiu. Não quer dizer que a igualdade, a injustiça social não exista. Existe muito. Então, gente, presta atenção nas palavras, presta atenção na situação. Ou você não vê aí, vai a um hospital, não vê todo mundo na maca sendo atendido, erro médico atrás de erro médico, gente despreparada, matando pessoas que vão lá em busca de socorro para salvar a vida do seu ente querido, não estão pendurados aí nesses ônibus, não é? Vivendo num congestionamento danado, falta de planejamento para todo lado. Sempre o pobre, claro, vai pagar o mais pesado da conta. Então, que diminuição é essa, sabe? É a mesma coisa que você botar um band-aid na hemorragia. Então, esse tipo de coisa que é falado, você tem que saber ouvir, você tem que saber filtrar, porque senão você vai achar que está morando num paraíso e o dia que você precisar do hospital você não tem um atendimento, o dia que você parar num farol vão te dar um tiro, não é? O dia que você precisar de uma escola decente para o seu filho, ele vai sofrer bullying, ele vai se matar. Quer dizer, como é que é isso agora? Eu acho que realmente as pessoas subestimam a inteligência do nosso povo. Joga tudo isso para o ar num dia de ano eleitoral, vão pensar que a gente está no paraíso, vão votar em todo mundo que está achando, que está contribuindo para essa maravilha em que a gente vive aqui. Sônia, faça-me um favor. Você me desculpe, mas só voltando a esse aspecto do desrespeito que nós temos hoje em dia pela vida, vocês devem saber, talvez até você, Sônia, ou Jorge Lordello, esclarecer melhor o nome do cemitério, se é que a gente deve citar. Uma das maiores barbaridades que nós vimos esses dias é que o destino do ossário, ou seja, aquelas pessoas que têm os seus entes queridos e lá se coloca o corpo e depois no ossário e depois, para dar vaga a outros ossos, esses ossos são retirados por caminhões de lixo e jogados em lugar ermo. Ou seja, quer mais desrespeito com a vida, respeito ao próximo do que esse? Realmente. Queria só fazer um comentário. Só para encerrar? O Tony conversou com um taxista, ele fala o seguinte, é muito estresse. Isso é uma verdade. Na Grande São Paulo, 400 ocorrências por dia de brigas de trânsito a Polícia Militar tem que atender. Dessas 400 saem agressões, tentativas de homicídios e homicídios. Então, nós temos que aguentar um pouco de desaforo no trânsito, sim. É melhor manter o vidro fechado, é melhor pedir desculpa quando você está certo, porque casos como esse, a gente, infelizmente, acontece toda semana. Certo, viu? Olha, mudando de assunto, volta às manchetes dos jornais, o ex-jogador do Corinthians, o Fabinho Fontes, aliás, não é, que está aí respondendo, continua preso, inclusive, indiciado por estupro a vulnerável, vítima vulnerável, que é o caso do abuso sexual com a menininha de 5 anos de idade, filha do amigo dele, aquela história que aconteceu dentro do carro dos próprios pais da garotinha. Agora, o que o delegado está dizendo? Que no
depoimento do Fabinho, ele deixou nas entrelinhas, ele insinuou que ele, quando criança, sofreu abuso sexual. E aí o delegado disse o seguinte, o delegado disse que em casos de pedofilia, isso segundo o site UOL, geralmente o autor do crime sofreu mesmo algum tipo de abuso na infância ou na adolescência. E as palavras do delegado Armando Roberto Bellio são as seguintes: ocorre um surto psicológico em situações desse tipo, de abuso de criança. Geralmente essas pessoas têm um desvio de conduta porque também foram vítimas. Eu tomo como base o histórico de casos do gênero. Não sei qual a explicação. Talvez um psicólogo ou um psiquiatra poderia falar, diz o delegado, mas é extremamente verdadeiro conforme acompanhamos outros casos semelhantes. A gente tem aqui um psicólogo que vai falar, delegado, mas assim, também tem uma questão importante. Quando se fala que esse tipo de coisa acontece, não se quer dizer que o Fabinho seja exatamente esse caso, porque senão passa a mão na cabeça, coitadinho de quem faz isso com uma criança, porque ele também sofreu isso na infância e aí ninguém responde por nada, tá tudo perdoado, a menininha que fique com os danos psicológicos que ele tenha provocado, a família que engula a sua revolta, a sua indignação, porque ele é um pobre coitado também. Então, acho que tem que tomar cuidado com esse tipo de colocação. É perigosa, ainda mais no país em que a gente está, em que tudo sempre leva para a impunidade. Estou certa ou estou errada, Haroldo? Absolutamente correto. Ontem até comentamos, até deu exemplo, que algumas correntes acreditam que aquela mesma obsessão que algumas pessoas têm com o transtorno obsessivo compulsivo, de, por exemplo, quebrar a ponta de uma faca, de uma tesoura, porque acha que a qualquer momento pode pegar aquilo e espetar e matar o seu filho. E aquilo fica tão próximo de acontecer e aquele pensamento fica martelando, martelando, martelando. Então, isso tem tratamento. A pessoa procura quem? Um terapeuta, procura um psiquiatra e normalmente é prescrito um antidepressivo e psicoterapia para que as pessoas possam se livrar dessas perturbações, como assumidamente tinha também o rei Roberto Carlos, que quando não conseguia cantar se o bem e o bem existem, quando era se o bem e o mal existem. Hoje, o que ele falou no último show dele? E ainda não canta o Quero que Vá Tudo pro Inferno. Mas já um dos últimos shows ele falou, olha, a terapia dá resultado, hoje eu posso cantar, e cantou. Se o bem e o mal existem, quer dizer que há tratamento. Eu acredito que possa existir, sim, no caso da pedofilia, às vezes o indivíduo, ele não é um pedófilo, vamos dizer assim, com aquela característica de quem tem prazer mesmo. Ele tem uma ideia, às vezes, perturbada, entendeu? Mas só que não exerce controle e deixa isso ir para a prática. Porém, ele está no seu pleno juízo de que está fazendo algo que ele está doente e sabe também que vai adoecer uma pessoa. Portanto, é imputável, sim. Tem que ser preso e se lá na cadeia quiser se tratar, problema dele. Mas que isso não vire um rótulo para começar a justificar e falar, olha, perdi o meu controle e simplesmente seduzi meu filho. Não, vai ter que responder por isso sim, porque está plenamente consciente do seu erro. Olha, a menininha de 5 anos que teria sofrido abuso sexual do ex-jogador de futebol do Corinthians, o Fábio Roberto Teixeira Fontes, de 37 anos, prestou depoimento à polícia e confirmou a história relatada à polícia por seu pai. A criança conversou com o delegado responsável pelo caso e informou que o jogador estava com as calças abaixadas e o órgão genital para o lado de fora. Isso é só porque ele sofreu abuso quando pequeno, insinuou tal coisa? Daqui a pouco você ouve a opinião do nosso especialista em segurança, Jorge Lordelli. Daqui a pouco a gente vai falar de um menino de 10 anos que a professora chamou a atenção, mandou para a diretoria, ele sabotou a bicicleta dela. Quando ela foi sair da escola, ela caiu, bateu a cabeça no meio-fio, teve traumatismo craniano, não consegue mais falar e seu estado é muito grave no hospital. Um menino de 10 anos, já.